Olá pessoal, tudo em paz com todos vocês? Eu espero que sim, sinceramente. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anedota e piada. Algumas pessoas pensam que se trata da mesma coisa, mas na verdade não é. Tem algumas diferenças que a gente vai ver. Anedota, na verdade, é um breve relato de um fato, geralmente curioso ou engraçado, que tem o intuito, tem o objetivo de provocar o riso. Trata-se de um dos gêneros textuais cuja finalidade é despertar o humor por parte do interlocutor. Portanto, o texto pode ser considerado um recurso humorístico usado no cotidiano das pessoas. As anedotas apresentam características de um texto narrativo com presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Elas são narrativas contadas em ambientes informais e que, normalmente, não possuem um autor definido. Apesar da possibilidade de ter surgido de histórias e de pessoas verdadeiras, essas narrativas elas passam por modificações devido ao tempo e ao famoso boca a boca, que faz com que as histórias permaneçam ou não sejam tão verdadeiras como eram no início. As anedotas são tipos de textos que exploram diferentes áreas da atividade humana, perpassando os limites do riso, pois é capaz de provocar uma reflexão rápida sobre as diversas formas de comportamento e expressão da vida. Geralmente, as anedotas aparecem na forma de narrativa oral abordando temas como sexo, preconceito, classe social, política, entre outras coisas. O seu clímax está na surpresa ou na quebra da expectativa. A gente pode dizer que as principais características da anedota vem a ser a apresentação de uma narrativa breve e um enredo simples, o uso de textos populares e conhecidos, a abordagem de fatos divertidos com o intuito de levar à descontração, a utilização de uma linguagem simples e informal. Na anedota ainda é apresentado um tom humorístico e também mensagem de duplo sentido. E em algumas também é explorado o sarcasmo e a ironia. Considerada por muitos, como eu falei no início, como um sinônimo de piada, de historieta, de episódio ou de caso, algumas anedotas podem utilizar uma linguagem mais rude, com o uso de palavras de baixo calão, por exemplo. Em determinados contextos, elas podem ainda ser ofensivas e utilizar temas preconceituosos. Algumas anedotas utilizam personagens caricaturados, com histórias que ridicularizam, por exemplo, portugueses, loiras, sogras, bêbados, dentre outros personagens. Nesses casos, os personagens são apresentados como seres desprovidos de inteligência. Apesar de possuir humor, as anedotas não são necessariamente piadas. Mesmo com o intuito de divertir e despertar o riso, ela possui outras motivações que não estão presentes na piada. Além do teor cômico, as anedotas buscam apresentar uma realidade geral, evidenciar a característica particular de uma pessoa e o funcionamento de uma determinada instituição, por exemplo, lançando mão do sarcasmo e da ironia, como eu falei. A anedota possui praticamente o mesmo sentido e significado de uma piada. E é comum as pessoas fazerem confusão com relação às duas coisas. Para a gente compreender a diferença entre esses dois tipos, entre esses dois gêneros, é necessário darmos atenção para uma diferença básica. Na piada, a gente precisa saber que ela é uma breve história que geralmente possui um final e que tem por objetivo provocar o riso ou gargalhadas em quem ouve. Já a anedota é uma narrativa que apresenta duplo sentido, sobre um pormenor curioso, pouco divulgado, que ocorre em segundo plano com certo personagem ou em um evento histórico. Então, recapitulando, a anedota é uma narrativa que, normalmente, apresenta duplo sentido, enquanto a piada costuma ser uma história com uma mensagem direta, onde o objetivo é sempre ser cômica ou despertar o riso. Isso foi uma breve explicação sobre a anedota e sobre a diferença entre esse gênero e a piada. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa pode deixar aí um comentário para que eu possa ler em seguida. Obrigado a vocês que assistiram
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.